Partindo então para a nossa aula de saúde ambiental, onde a gente fala só os temas, né, importantes para a nossa saúde do ambiente que a gente vive, e, claro, visando uma saúde geral melhor para todo mundo, tá? Para todos os seres que habitam aquela região. Então, qual a importância dentro dos temas que a gente estava discutindo, né, falamos de sustentabilidade, falamos de lixo, falamos de poluição, qual a importância da preservação das áreas verdes? Se a gente sabe que todas as nossas matas, as nossas florestas, elas produzem o que? Oxigênio para a gente sobreviver. Elas que fazem essa limpeza do ar que nós vamos respirar. Então, qual a importância que a gente tem das áreas verdes? Nas últimas décadas, as questões ambientais estão se manifestando com grande relevância. Cada vez se discute mais, cada vez nós nos preocupamos mais com tudo isso. Então, por quê? Porque o nosso planeta, como lembrando nas nossas primeiras aulas, que parecia um verdadeiro paraíso terrestre, o Brasil, com o aumento populacional, com o aumento da industrialização, com o aumento de tudo, acabou sendo mais, e a gente teve a última aula que foi degradação do meio ambiente, foi começando a ser destruído. Então nós temos agora, estamos nas últimas 2 décadas principalmente, estamos nos preocupando em voltar a ter uma terra aceitável, um ar aceitável, uma água aceitável para que a nossa saúde se mantenha cada dia melhor e não cada dia pior, como tem acontecido. Imaginem se essas discussões, desde Estocolmo, do que a gente conversou, e o documento de Estocolmo que vocês estudaram, tudo isso, o mundo inteiro está preocupado em fazer com que nós tenhamos uma saúde ambiental melhor, para que a gente tenha como consequência uma saúde humana melhor. Então, nas últimas décadas, as questões ambientais têm se manifestado com grande relevância, relacionando-se cada vez mais às condições do meio ambiente e ao bem-estar humano. Tendo boa condição, o bem-estar humano é melhor. O que é qualidade de vida? Quando a gente também, já em outras aulas, desenvolveu que qualidade de vida não é apenas ter uma saúde física boa, é ter qualidade no sono que a gente tem. Então, a gente vai falar numa aula sobre poluição ambiental, que a poluição não é só a poluição do ar, a poluição visual e ambiental também atrapalham muito a nossa saúde, a nossa vida saudável, o nosso sono. Então, o bem-estar humano, ele tem várias características, qualidades que nós temos que ter para que a gente consiga ter um bem-estar. Tá. O crescimento, como a gente também comentou com vocês e frisa cada vez mais, o crescimento econômico, ele tem que andar paralelo a um equilíbrio ambiental. Não é justo, não é lógico nós termos um crescimento industrial, um crescimento econômico, um crescimento comercial e não termos um equilíbrio ambiental, porque isto vai interferir direta ou indiretamente na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Com toda essa preocupação, criamos então uma necessidade de implantar ou preservar áreas com matas. Por quê? Nós falamos já de queimadas, a gente falou do quanto é errado fazermos queimadas criminosas, como muitas vezes acontecem, o quanto elas são danosas ao meio ambiente. Com toda essa preocupação, criou-se uma necessidade de implantar ou preservar áreas que tenham matas, que sejam conhecidas, então, como áreas verdes, as quais são entendidas como locais de domínio público com atributos ambientais relevantes, capazes de propiciar atividades de lazer ao ar livre. Saúde também é lazer, saúde é o ar que respiramos, o alimento que comemos, o sossego para dormirmos, a qualidade da nossa educação, qualidade da educação, saúde, tudo isso que nós temos. Então, tudo isso leva a uma saúde maior, inclusive lazer ao ar livre. Quais são as localizações das áreas verdes?
Essas localizações elas regulam o clima urbano, elas mantêm o quê? A biodiversidade que vocês estudaram e alguns de vocês até desenvolveram como tema de prova. Ela controla a poluição atmosférica e a sonora. Se você tem áreas verdes, ambientes maiores, para que exista uma tranquilidade até do lazer, é super importante você fugir dos grandes centros, você fugir das áreas mais populosas. Apesar de que a gente está falando e morando, né, numa cidade como São Paulo, que por incrível que pareça, que todo mundo fala que parece uma floresta de concreto, de cimento, com arranha-céus, com prédios, com tudo, nós temos grandes áreas de lazer na cidade de São Paulo, que a gente vai ver a seguir aqui na nossa aula. A qualidade da nossa vida, ela depende dessas áreas verdes também, da preservação dessas áreas verdes e da qualidade dessas áreas verdes. Isso também não é só para uma população onde tenha a área verde, é para o mundo, é o pulmão do mundo. Lembra que eu falei para vocês também na última aula do pulmão do mundo? A Amazônia era considerada o pulmão do mundo. A mata amazônica é o pulmão do mundo. E nós temos várias regiões de mata importantes no nosso país. É para a sobrevivência, então, não de uma cidade, mas de um planeta. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as áreas verdes urbanas são consideradas como um conjunto de áreas dentro da cidade, intraurbanas, que apresentam cobertura vegetal, árvores nativas ou plantadas, né, introduzidas, que é, então, arbórea é a cobertura vegetal, arbórea a cobertura com árvores, que podem ser nativas ou plantadas, arbustivas, arbustos que são um pouco menores, e rasteiras, que seriam as gramíneas, que é a grama, né? Que é a grama, onde a gente tem sempre muito importante que isso exista, porque elas contribuem de um modo muito significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Vamos pensar na gente. O que a gente gosta, o que nós, quando temos uma oportunidade de fazer um passeio, de dizer vou respirar puro, onde a gente gosta de ir normalmente? Por exemplo, nas grandes cidades, nos parques. Os parques nos trazem ainda essa condição de sentirmos que estamos respirando um ar melhor, um ar de uma qualidade melhor, um visual mais tranquilo, mais aconchegante, mais gostoso do que quando a gente está, por exemplo, no centro da cidade, no meio de um trânsito infernal, com a poluição dos ônibus, caminhões, poluição sonora, poluição ambiental, poluição do ar, com aqueles carros soltando fumaças negras, ou muita buzina, ou muito trânsito. O que a gente prefere? A gente prefere o quê? Uma área verde, não prefere? Então, é sinal de que ela já por si só demonstra que ela é saudável, que ela é mais saudável do que uma região menos cuidada. Essas áreas, elas estão presentes numa enorme variedade de situações. Existem áreas verdes públicas, áreas de preservação permanente, que são aquelas que não se pode podar árvores, por exemplo. Tem muitas cidades de montanha, e tanto no litoral também, cidades de montanha, que existem grandes áreas verdes. Então, é muito comum, não sei se vocês conhecem, existe uma cidade até próxima de São Paulo que chama Campos do Jordão. Campos do Jordão, eu acho que 80% de Campos do Jordão é área verde preservada, não se pode derrubar uma árvore, não se pode construir uma casa, não se pode nada. É a coisa mais incrível do mundo como qualidade do meio ambiente, como qualidade do ar que a gente respira. Existem canteiros centrais, já é o suficiente, tanto que aqueles projetos e aquelas campanhas de plante uma árvore na sua rua é super importante também. Não precisa necessariamente a gente ter que ir, por exemplo, como eu dei o exemplo, né, de Campo, um exemplo, tem várias outras aqui perto de São Paulo mesmo, nós temos a Mata Atlântica, é muito, muito, muito rica nessa região, e é na região sul, que ela tem uma grande parte. Então, não precisamos ir longe, nós podemos ter condição de refazer
essa condição respiratória melhor. Do tipo até plantando uma árvore no seu quintal, uma planta no seu quintal, uma planta na sua rua, tudo isso. Fazer o verde no meio do concreto, ele é super saudável e importante. Então, até os canteiros centrais são importantes. As praças serem arborizadas, não só as árvores nos dão sombra, frescor, num dia de calor, tudo, uma pessoa ir se refrescar embaixo de uma árvore quando está fazendo um trajeto maior. Então, é importante, muitas vezes acabam diminuindo canteiros centrais, diminuindo praças públicas, para quê? Para aumentarem o leito carroçável daquela rua, fazerem mais uma pista. E cada dia a gente está respirando pior o ar, principalmente das cidades grandes. Praças, parques, florestas e unidades de conservação urbana também são muito importantes. Nos jardins institucionais, todas as instituições que têm algum jardim, por exemplo, a gente até vai mostrar uma foto, o Museu do Ipiranga com aqueles jardins do Ipiranga, que são as coisas mais incríveis. Existem lugares lindíssimos que mostram que tentaram fazer a preservação do meio ambiente. O duro é que muitas vezes eles perdem para alguns interesses, a gente em bioética estudou até coisas de pesquisa, mas em tudo eles estão presentes às vezes. Os interesses pessoais, os interesses de pequenos grupos que querem mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, os interesses às vezes do governo. Então, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Por isso que a gente tem que conhecer, porque conhecendo você tem condição de cobrar atitudes diferentes, não só suas, que se a gente conhece a gente vai fazer, sim, uma coisa interessante, não só as atitudes suas, como principalmente vocês vão conhecer as atitudes vocês vão conseguir ensinar outras pessoas a terem atitudes melhores. Os terrenos públicos não edificados, edificados. Alguns exemplos de áreas verdes urbanas, por exemplo, como eu falei, até canteiro central de uma grande avenida, se bem arborizado, com grama no canteiro central, nos jardins centrais de uma grande avenida, a grande avenida, mesmo que ela tenha um trânsito maior, mesmo que ela tenha uma poluição sonora maior, mesmo que ela tenha uma poluição visual maior, ela não está de todo tirando a sua saúde. Agora, se ela, além de toda, poluição sonora, poluição visual, ela ainda não te trouxer nenhum ar para respirar, nenhum visual para você ver mais bonito e mais interessante, as áreas verdes trazem saúde e qualidade de vida diretamente, tá? Então, praças, parques urbanos, parques fluviais, parque balneário esportivo, jardim botânico, jardim zoológico, alguns tipos de cemitérios, tem áreas verdes grandes, tem muito cemitério, né? Os antigos, os mais antigos, eram aqueles túmulos muito grandes de mármore preto, mármore isso, mármore aquilo, não tinha. Agora, os cemitérios mais modernos, é tudo grama, e os túmulos são abaixo da grama, abaixo da terra. Já são áreas de preservação melhor, ou de saúde ambiente melhor. É uma área triste, evidente, porque ali estão enterradas pessoas, mas é uma área de ambiente como saúde ambiental melhor. Faixas de ligação entre áreas verdes também. Embora as classificações e exemplos de áreas verdes sejam amplos, a realidade anda um pouco diferente, principalmente no Brasil. Isso é um fato certo, porque elas estão cada vez menores e menos preservadas, principalmente em grandes centros, em algumas cidades. Claro que quando você se afasta mais para o interior, você tem mais condição, menos populosos. Agora, os grandes centros populosos, eles acabam deteriorando muito essas condições de uma área verde mais saudável, de regiões, como a gente falou, que podem ser dentro de cidades, sim, como praças, como canteiros, como até cemitérios, né, que podem vir a ter. Então, é super importante que isso exista, gente.
é muito importante. A gente já falou tantas vezes, né, de temas de saúde, lixo, não ter lixão a céu aberto, não fazer de uma praça um grande lixão a céu aberto, e sim uma praça onde sejam plantadas árvores, tenha verde, tenha tudo isso. Gente, é muito simples cuidar da saúde ambiental de uma cidade. É muito simples, as pessoas é que não pensam muitas vezes, as pessoas é que não colaboram, às vezes o governo não dá condições, mas às vezes até ele dá, só que as pessoas também não colaboram. Vamos fazer a nossa parte e ensinar as pessoas a fazerem a parte delas. Então, por exemplo, áreas verdes a gente tem aqui em São Paulo. Espera um minutinho, vou pegar uma água, gente. Eu mudei o computador de lugar, um minutinho. Desculpa, mas senão ia desencadear uma super tosse que eu tô. Jardim Botânico. Esse Parque Alfredo Volpi é muito bonito. O Parque da Aclimação tem muita água, tem muito verde, é enorme naquela zona lá da Aclimação. O Parque da Aclimação é lindíssimo. O Parque da Água Branca, não sei quem é que é de São Paulo mesmo, quem está aqui só fazendo a faculdade, está no primeiro semestre e não conhece. Gente, vale a pena, não agora que a gente está em período de quarentena, em período de isolamento, mas é muito interessante ir ver, ir conhecer, porque cada vez que a gente vê uma situação como essa, cada vez que a gente vê a possibilidade que existe ainda de salvação, salvar esta cidade, salvar essa natureza, e a gente tem lugares tão bonitos. Comecem a frequentar, porque inclusive vocês vão fazer com que cada dia mais vocês vão entender que isso é importante, cada dia mais vocês vão fazer com que pessoas vejam que isso é importante. Então, o Parque da Água Branca, Aclamação, esse Alfredo Volpi é lindo, Jardim Botânico. Agora vamos para o Trianon, em plena Avenida Paulista. Em plena Avenida Paulista, o centro financeiro de São Paulo, nós temos um parque lindíssimo que pega uma região bem grande ali, de um quadrilátero, eu acho que são 4 quadras, 5 quadras quadradas, é muito grande, é muito lindo, é muito bonito. O Parque Buenos Aires, esse Parque Buenos Aires fica ali na Angélica, Higienópolis, E o Jardim da Luz é muito bonito. Casa das Rosas também na Avenida Paulista. Então, nós temos dentro de grandes centros, não só comerciais como financeiro, tudo, condição de fazer dali um ambiente mais saudável, ter ali um ambiente mais saudável que vai propagar essa saúde não só para aquela região fechada, mas para muito mais. Aí, quem não conhece o Parque do Ibirapuera, o Parque do Ibirapuera é muito, 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 muito lindo. Ele tem água, ele tem muita planta, ele tem espaço para lazer, sabe? A gente tem que saber preservar. Então, é não permitir, quando virem alguém jogando um lixo no chão, quando virem alguém estragando alguma coisa, nós temos que ser defensores da nossa saúde, do nosso ambiente, que nós estaremos sendo defensores da nossa saúde. O Parque da Independência, onde tem o Museu do Ipiranga, é lindo, lindo, lindo mesmo. E ele é um pulmãozão da cidade de São Paulo, tá? Esses dois parques são os mais frequentados, com certeza, são os maiores, e eles são grandes pulmões mesmo. Então, a preservação de áreas verdes, primeiro que tudo, o governo tem que proteger essas áreas. Eles têm que ajudar protegendo, muitas vezes fazendo com que exista uma fiscalização muito grande, guardas municipais para que ele seja usado para o bem e não para a destruição. Isto leva diretamente a uma melhora na nossa saúde e no nosso bem-estar. E bem-estar é saúde, né? Lembra que habitação é saúde, moradia é saúde, a condução é saúde, qualidade de condução é saúde, qualidade do mobiliário da nossa casa, se a gente dorme numa cama saudável ou não, numa cama que não te dê dor nas costas, é saúde. Respirar o ar puro é saúde, claro, é direto, mas muitas outras coisas demonstram saúde. Ser bem atendido num serviço de saúde é saúde,
tá? Não é só tratar da doença, é ser bem atendido, isso a gente estuda também em bioética. E a área verde, a manutenção das áreas verdes é diretamente ligado a quê? Produção de oxigênio. E isso depende de essa preservação de tudo isso que a gente está falando, da preservação das áreas verdes, ela depende muito de quem? Do ser humano, das pessoas que habitam aquela região. Então, hábitos saudáveis, hábitos de coleta de lixo correta, de reciclagem, de sustentabilidade, de tudo é muito importante. Do governo nos dar condição de lixões corretos, de tratamento do lixo correto, tudo isso é uma preservação do ambiente. E não fazer, de repente, de uma praça, como eu disse para vocês, uma vez até em sala de aula, que existem praças em lugares até bem localizados de São Paulo, as praças, a prefeitura vem, corta a grama, deixa tudo bonitinho, no dia seguinte uma pessoa joga um lixo, dali 2, 3 dias é um verdadeiro lixão a céu aberto. Todo mundo joga o quê? Até caçamba, eu acho que eu contei isso para vocês. Eu já vi descarregar em caçamba, quer dizer, você contrata uma empresa que tem lá o não sei o que, link, lixo, não sei o que, você paga aquilo, às vezes numa reforma, tudo, e de repente o entulho da sua obra, tudo está no canteiro numa praça a dois quarteirões da sua casa. Isso eu já vi porque foi caçamba da porta do meu prédio, pagaram, era uma reforma de um apartamento, pagaram e estava lá o lixo jogado a 2 quadras do prédio, tem uma praça. E nessa praça foi jogado. Então, gente, ser humano, vamos lá. Temos que não só fazermos o nosso papel, como principalmente fazermos com que outros tenham. Nós fazemos a nossa parte, mas nós temos que fazer com que outros também façam a parte deles. O desmatamento leva a uma tragédia nessa preservação ambiental. Se a gente está falando preservação de área verde, como é que eu vou dizer que derrubar uma árvore que não tem necessidade só para ficar com a madeira daquela árvore para comercializar, para vender? Então, árvores, veja o tamanho, o diâmetro desse tronco dessa árvore sendo derrubado, muitas vezes sem a menor necessidade, apenas para fins comerciais mesmo. A apropriação irregular de áreas preservadas também são coisas que a gente se depara e que acabam com a nossa preservação das áreas verdes. Existe o Código Florestal. Isso é muito importante. Tem algumas cidades que têm uma fiscalização muito, muito, muito boa. Inclusive, esses lugares onde tem matas preservadas, se você derrubar uma árvore, a multa é tão severa, tão alta, que as pessoas pensam 2 vezes. E, infelizmente, tem muita gente que ainda pensa só quando tenho multa, eu não faço nada errado. Quando vai mexer no meu bolso, eu não faço nada errado. Mas, se não mexer, então tem que ter fiscalização. Infelizmente, tem que ter fiscalização para que muitas pessoas cumpram a sua parte. O Código Florestal foi criado para orientar as diversas organizações que buscam melhorias nas áreas verdes. Este é um código, é uma lei feita exatamente para preservar o meio ambiente, tá? Então, apesar desse Código Florestal, apesar dele existir, ele é muito pouco fiscalizado, muito pouco cobrado da sociedade. Mas, quando aplicado corretamente, ele traz resultados satisfatórios, tanto para a população quanto para o meio ambiente. É isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente não tem que fazer só pensando, não vou fazer isso para o meio ambiente. Não, estou fazendo para mim, diretamente para mim. Por quê? Se eu faço uma melhoria no ar que eu respiro, eu estou fazendo para mim. Indiretamente, eu estou fazendo para o outro também. Então, a gente tem que pensar exatamente como acontece em tantas situações de vida, às vezes do dia para a noite, como está acontecendo agora, já por muitos dias, né? Mas aconteceu de um dia para o outro, de repente, a gente vê que tinha que fazer alguma coisa, não só para preservar a nossa saúde, mas para preservar principalmente
a saúde de outras pessoas. Apesar de ele existir, ele é pouco cobrado, mas quando aplicado traz resultados satisfatórios, tanto para a população quanto para o meio ambiente, eu repito. Aquilo de, muitas vezes, existem coisas que necessitam a poda de uma árvore ou abater aquela árvore, alguma coisa. Plante outra no local. Às vezes as árvores caem. Os jardins, aqui em São Paulo, é um bairro que chama Jardins, Jardim Europa, Jardim América, Jardim Paulista. É um bairro muito antigo e com muitos prédios e poucas casas, e foram construídos na época que, inclusive hoje tem uma legislação maior daquelas autorizações, antigamente tudo era autorizado, e não, praticamente é um prédio do lado do outro, um prédio do lado do outro. E o solo ficou muito pobre, porque as grandes árvores ali plantadas de centenas de anos, elas precisam de alimento. A árvore se alimenta do quê? Do solo. E como foi construído um prédio ao lado do outro, o que aconteceram com aquelas grandes árvores centenárias? Elas estão caindo. E às vezes elas têm um tronco de quase 1 metro de diâmetro e elas caem numa chuva, elas caem num vento. Uma árvore de 1 metro de tronco, imagine a altura da árvore, elas atingem às vezes segundo, terceiro andar de um edifício, e elas caem numa chuva forte. Por quê? Porque a raiz delas está totalmente consumida. Consumida por quê? Como elas não tiveram alimento, porque os prédios, quando se vai fazer um prédio, tem que ter o alicerce, né? Então, eles cavam profundamente para fazer o alicerce do prédio, um ao lado do outro. O que aconteceu com a terra? A terra foi construído o quê? O alicerce, que é concreto, que é cimento. Tá? E parou, então, aquela terra de ser fértil, de ser boa, de ser ter algum valor nutritivo para a árvore. E por onde a árvore se alimenta? Ela se alimenta pelas raízes, ela absorve do solo através das raízes. As raízes vão diminuindo, até que esta árvore, com uma chuva, cai. Com uma chuva, com um vento, um vento forte. Mas para derrubar uma árvore centenária, de tronco de mais de 1 metro de diâmetro, de 3 andares de altura, é porque alguma coisa faltou. O Código Florestal ainda. Um bom exemplo disso é a cidade de Goiânia. Goiânia aqui no Brasil, de Goiânia, em Goiás, onde o percentual de arborização, o que é um percentual de arborização? Percentual, a quantidade de árvores chega a 90% em relação ao número de casas. 90%, então é quase uma árvore por casa, tá? Esse número, ele consegue ultrapassar muito o que é considerado de percentual ideal até. Não precisa ser tanto, eles têm uma coisa muito grande. O percentual do Brasil inteiro, a gente citou, é de mais ou menos 68%. Isso já seria bom. Isso indica que existe 94 metros quadrados de área verde por habitante nessa cidade. Que coisa, né? Me mudo, acho que para Goiânia amanhã. A arborização nas cidades brasileiras é de, em média, 68% em relação ao número de casas. É uma percentagem média, mas considerada boa. Só que tem alguns lugares que a gente sabe que não deve ter 20%. Como é que respira aquele lugar? Como é que aquele solo se alimenta? Aí existe uma coisa que acabam não fazendo, mas deveriam até fazer, pagamento por serviços ambientais. O nosso país anda bem dividido quando o assunto é arborização. Vamos encontrar cidades onde as áreas verdes estão praticamente nulas em relação às grandes construções. E, em contrapartida, a gente vai encontrar casos onde essas áreas são completamente preservadas, visando o bem-estar geral. Mas vamos pensar nas grandes cidades. As grandes cidades são as mais comprometidas, são as mais prejudicadas com tudo isso, pela quantidade de construção que existe.
se a gente for basear em números, por exemplo, teve um censo há 10 anos atrás que uma ONG atestou em nota que se houvesse o pagamento por serviços ambientais, a criação e manutenção de áreas verdes na cidade seriam maiores. Aí entra, né, o utilitarismo, individualismo, etc, etc. Por quê? Por quê? Mas será que não é interessante? Será que não existe a forma de repente, fazer políticas desse jeito? Nós estamos falando em preservação de área verde, a gente está falando em preservação de ambiente. Então, de repente, fazer um programa decente. Quem sabe eu preferia que as pessoas preservassem sem precisar ganhar. Que as pessoas, se tivessem que derrubar uma árvore para uma construção, para uma coisa, mesmo que ela seja autorizada na região, plante outra, ou plante duas no lugar daquela que derrubou, tá? Ou seja, faça com que o ar da sua região respire do mesmo jeito. Esse tipo de taxa que seria cobrada da população poderia, por exemplo, como um desconto no IPTU. Não, olha, se você preservar o seu meio ambiente, se você fizer isso, se você plantar uma árvore em verde, se você, ao invés de ter o seu jardim apenas, jardim, olha, eu chamava de jardim, que seria um quintal, apenas com concreto, tire o concreto e põe a grama, e põe uma arvorezinha frutífera, que seja alguma coisa até boa para você. E com isso vai diminuir o teu IPTU. Olha, na frente da sua casa, ao invés de você ter só cerâmica, põe um jardinzinho redondo que seja pequenininho, vai diminuir o seu IPTU. Será que não seria interessante? Às vezes as pessoas precisam de algum estímulo. Infelizmente, são poucas as pessoas que estão tendo essa aula, poucas as pessoas que entendem isso. Então, por que não estimular que pessoas façam isso? Então, um desconto do IPTU, se eles mantivessem uma vegetação original em suas propriedades. Essa ação já existe, em parte, na cidade de Curitiba, e ela é bem aceita. Então, onde a gente está falando que existem cidades que fazem, Goiânia é um exemplo, Curitiba também tem esse programa. A gente já falou bastante de sustentabilidade, mas vamos falar em residenciais verdes. Lembra quando a gente falou em mananciais, quando a gente falou de água? Manancial não seria o depósito, o lugar onde vai abastecer. Então, residenciais são as residências verdes, tá? Não a residência de casa, não é a sua residência, a minha residência. A sustentabilidade passou a ser indispensável para a sobrevivência humana. É evidente a preocupação de grande parte da população em buscar maneiras de transformar a sociedade onde vivem em uma sociedade que busca por esse ideal. Então, que tal a gente cada vez fazer mais? Vejam como está aumentando essa consciência. E nós podemos aumentar cada vez mais essa consciência sendo profissionais da saúde e formadores de opinião de saúde. Tá? A gente está lá para tratar a saúde das pessoas que nos procuram, tratar a saúde das pessoas que buscam o nosso tratamento. Então, vamos tratar no geral, vamos ensinar tudo isso, vamos formar, fazer opiniões formadas com relação a tudo isso. Porque a gente conhece, afinal de contas, vocês estão ouvindo uma aula e vocês conhecem. Portanto, é mais fácil fazer quando se conhece do que quando não se conhece. As construções deveriam ficar focadas na melhoria e na preservação das florestas, do ar e de outros componentes que ajudam a manter o planeta melhor. Estão cada vez mais em alta essas construções. Realmente, hoje, se você pega algumas construtoras que mostram que vão preservar o verde, que vão manter água de reuso, se fala tanto, você já viu? Prédios, quantas pessoas só compram um apartamento ou só se mudam para lá? Muitos perguntam, hoje os jovens são mais conscientes até, e perguntam, mas a água aqui usada para lavar garagem, para lavar quintal, não sei o quê, é uma água de reuso? Ah, então é interessante. Hoje, uma construtora, ela vende muito mais um empreendimento se ela tiver esse discurso da sustentabilidade, esse discurso da preservação do meio ambiente. Por quê? Porque as pessoas também estão aumentando cada vez mais a sua consciência e eles não vão querer comprar algo ou mudar para um lugar onde não tenha esta consciência enquanto que o vizinho tem. Eu vou procurar qual? Eu vou procurar o vizinho, certo? Um fator que vem ajudando bastante
no aumento das zonas verdes no nosso país é a criação de loteamentos populares feitos pelo governo. De acordo com leis, nessas construções deve existir, no mínimo, 7,5% do terreno total composto de uma área verde que pode ser concentrada, que é o mais indicado, ou espalhadas por toda a extensão. Eu também cheguei a comentar com vocês de hortas comunitárias, gente. É tão interessante, é bom economicamente, é bom pela saúde, porque normalmente, e tem muitos desses condomínios mais populares, que a própria população pegou uma área que deveria ser, por exemplo, para andar de bicicleta ou para andar de patins, e era concretada e cimentada, e tiraram o concreto e fizeram uma horta comunitária. Tem muitos condomínios na grande São Paulo que estão fazendo isso. Eu acho isso muito bonito. Cultivo de novas árvores. Existiu uma campanha que foi lançada no Brasil há alguns anos que incentivou a população a plantar 2 árvores para cada árvore que eles derrubassem por algum motivo, seja para uma construção de um empreendimento, seja para abrir uma garagem, uma entrada de um carro, que a árvore ficava ali para impedindo, ou uma árvore que ficou muito grande e corria o risco de cair, como muitas estão caindo na cidade de São Paulo por falta de alimentação do solo. Tudo bem, podem até conseguir, liga para a prefeitura muitas vezes vai até lá e até consegue fazer a poda daquela árvore, mas o proprietário deveria plantar no local 2 árvores, que não em outro local, que não atrapalhasse ou que não estivesse condenada, como aquela que estava caindo, um exemplo. Mas deveria ser feito essas políticas. Obtivemos várias mudas espalhadas pelos canteiros e praças, mas não foi o suficiente, a gente precisa de muito mais. Se 1.000 pessoas entenderam, nós precisamos de 1 milhão de pessoas que entendam. Percebem? Outro exemplo, na cidade de Belém, temos o menor índice de área verde do nosso país. Nessa localidade, 22,4% do território geral é destinado a áreas de preservação ambiental. Para solucionar esse problema, o então secretário da época do Meio Ambiente, que não me importa o nome, porque hoje é outro, lançou a campanha para plantio de 3.000 novas árvores por mês. A ação teve início em março de 2013, tá? Em março de 2013. Então, com certeza, de lá para cá, muitos outros secretários de meio ambiente, aqui em São Paulo tem um secretário de meio ambiente muito bom, neste governo e no passado, nos outros eu não sei, mas que desde que eu estou mais engajada com a parte de saúde ambiental, eu me informei mais e tem grandes campanhas e grandes projetos que estão saindo, alguns que já estão implantados, que são muito interessantes. A ação teve início em março e outra ação também implantada foi o Parque Ecológico de Belém, que hoje conta com 45 hectares. É muito, muito, muito grande. Foram realizados estudos individuais com a finalidade de analisar a quantidade de árvore por habitante do Brasil e do mundo. E ficará evidente a necessidade de arborização, e talvez impactará a população, resultando em uma mudança considerável. Por quê? Porque foram realizados estudos individuais e viram que tudo é muito pouco perto do que precisa ser. Tudo está ainda muito pouco, tudo está muito aquém do que deveria ser. E por isso que cada vez mais a saúde ambiental nos cursos da área da saúde se tornou uma exigência. Tiveram períodos aí no começo que eram aulas, não eram cursos presenciais, eram cursos à distância, e o aluno respondia lá um questionário, fazia, sei lá, uma carga horária ali de 10, 12 horas, já era considerado importante para a área da saúde. Hoje não. Hoje eles querem como uma disciplina como outra qualquer. Da mesma forma que os alunos da odontologia vão ter dentística e restauradora, da mesma forma que os alunos da psicologia vão ter psicologia da família, a saúde ambiental é uma disciplina como outra qualquer que tem que ser tratada com o mesmo respeito e a mesma seriedade. Fica evidente, então,
a parte crítica, né, dessa situação, que deve ser levado em consideração o clima, o relevo, as vegetações típicas de cada região, pois esses resultados afetarão diretamente na forma como as áreas verdes devem ser preservadas, mantidas e aumentadas. Então, não é aleatório, tem que ter um estudo, tem que ter uma orientação, tem que ser pensado tudo isso, tem que ser um pensamento coletivo, um pensamento do governo, um pensamento das pessoas, para que a gente, passo a passo, caminhe para um meio ambiente melhor. Porque nós chegamos naquilo que a gente deu como aula passada, que é uma verdadeira degradação ambiental. Então, estamos tentando resgatar, o mundo está tentando, as pessoas estão tentando, os jovens têm até uma consciência muito maior do que os antigos. É uma questão cultural, nós não aprendemos isso muitas vezes. Bom, para finalizar, gente, o meio ambiente, em suas vastas áreas verdes, tem sido a grande preocupação de todas as comunidades do nosso planeta nas últimas décadas, seja pelas mudanças provocadas, seja pela ação do homem ou da natureza, seja pela resposta, que a natureza responde. A natureza responde. Eu não falei, plantaram um prédio do lado do outro, num bairro aqui em São Paulo. O que está acontecendo com as árvores centenárias, árvores enormes, caindo com chuva, caindo com ventinho, que não é nem vendaval, que nós não temos isso no Brasil, né? Principalmente em algumas regiões, São Paulo não tem isso, e de repente cai árvore, árvore, árvore. Quantas vezes nessas chuvas fortes, mas para cair árvore, tá? Quantas vezes a gente viu o trânsito fica um caos, fica isso, fica aquilo, porque caiu árvore na cidade inteira, tá? A natureza responde. As populações estão se conscientizando de que os recursos naturais são, sim, finitos e que sua não preservação vai ameaçar o futuro das novas gerações. Vocês que são jovens terão filhos, terão possibilidade ainda de verem netos. Então, por favor, gente, pensem bem. Diante desse quadro, torna-se necessário e urgente a formação de profissionais que atendam com eficiência à resolução dos problemas ambientais e que evidenciem esforços no sentido de promover um desenvolvimento sustentável e a preservação do nosso verde, do nosso meio ambiente, principalmente do nosso verde. Então, mais um tema para vocês computarem, arquivarem dentro da cabecinha de vocês, como aula da saúde ambiental. Saudade de todos. Obrigada pela atenção. Ainda estou... não estou postando ainda, mas já estou compilando. Ainda estou compilando notas, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em paz, tá bom? Tchau para vocês.